Aí galera, como vocês estão? Quarentena, né? Não tô podendo sair de casa. Não dá pra ir pra escola pra estudar, né? Então assim, aí eu resolvi fazer esse videozinho aqui pra poder explicar a matéria, porque a gente precisa correr com esse conteúdo. Vocês já fizeram exercício, né? Então ficou faltando só a explicação e que não dá tempo da gente esperar voltar às aulas pra gente poder explicar o conteúdo, porque a gente vai ter outros, né? Assim, aí resolvi fazer esse videozinho aqui pra poder estar explicando a matéria, ok? Bom, aí o tema é classificação dos seres vivos, né? Por que houve-se então a necessidade de classificar os seres vivos? Imagina a quantidade de seres vivos que a gente tem no planeta, correto? Os pesquisadores, então, à medida que eles iam descobrindo novas espécies, essas espécies iam sendo colocadas num banco de dados, por exemplo. Mas aí você imagina a quantidade que não tinha, certo? Bom, aí a primeira pessoa a classificar... Meus gatos brigando aqui. A primeira pessoa a classificar, tentar fazer essa classificação dos seres vivos foi Aristóteles, no ano que viveu de 384 a 322 a.C., né? Ele fez uma pré-classificação, só que havia alguns fatores na época que ele não tinha acesso e acabou que essa classificação ela não foi tão abrangente assim como deveria ser, né? Essa classificação ela facilita a compreensão dessa enorme variedade de espécies que já existem. Então, dentro da classificação, a gente tem alguns reinos. A gente tem o reino protista, que é o reino dos protozoários. A gente tem o reino monera, que é o reino das bactérias. A gente tem o reino fungi, que é o reino dos fungos. O reino animalia, que é o reino dos animais. E o reino plantae, que é o reino das plantas, né? Aí dentro desses grupos, a gente vem tendo subdivisões, que a gente vem de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, até chegar o nome científico que a gente conhece das espécies hoje, né? Aí dentro disso, a gente também tem algumas classificações artificiais, né? Essas classificações, elas utilizam critérios que acabam sendo arbitrários e não levam em consideração o grau de parentesco entre os seres e os grupos, né? Porque há grau de parentesco aí. Por exemplo, quando você pega, por exemplo, o cachorro e o lobo, eles são da mesma família, né? A família Canis. Aí a gente tem aí Canis lupus, Canis familiares. A gente tem essas várias classificações aí que as classificações artificiais não levam em consideração, correto? Bom, aí veio um outro pesquisador alguns anos depois, chamado Linneu, e ele publicou um livro em 1735, o livro se chamava Systema Naturae. Ele foi um grande marco para a classificação dos seres vivos. O que Linneu tinha de diferente de Aristóteles? Linneu propôs a classificação dos seres vivos em categorias hierárquicas e criou o sistema de nomenclatura binominal. O que isso quer dizer? Significa que o nome da espécie ele vem com duas palavras. A primeira significa o gênero e a segunda palavra, somada à primeira, dá o nome científico da espécie, correto? Então, por exemplo, o gato. O nome científico do gato é Felis catus. Felis é o gênero, né, daquele ser vivo, e catus é a espécie. Então, Felis catus é o nome científico daquela espécie, né? E o Linneu ele levou em consideração essas categorias de hierarquia aí que não tinha antes. Que hierarquia? Aquela que eu falei. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É porque a gente não teve tempo por causa dessa questão aí do coronavírus, mas eu ia passar no quadro para vocês todos os gêneros, todas as famílias, todos os reinos, os filos e tal. Então eu precisei dar uma resumida por aqui, ok? Bom, seguindo aqui então, na nossa folhinha aqui, as categorias taxonômicas e a nomenclatura científica. Nos atuais sistemas de classificação, os seres vivos são agrupados nas seguintes categorias taxonômicas, que foi essa que eu falei para vocês. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Se você não conseguir decorar isso aí, pensa na palavra reficlofage, que aí você tem as iniciais dessas categorias aí que eu estava falando para vocês. Aí, como eu falei, o nome científico de uma espécie é normalmente composto por dois nomes, e esses nomes eles são em latim. Por que latim? Vocês já viram lá no exercício que o latim ele é uma língua morta.
Então, o latim ele não sofre alteração. Então, um nome científico em latim aqui no Brasil vai ser o mesmo em Portugal, vai ser o mesmo nos Estados Unidos, vai ser o mesmo na China, vai ser o mesmo na Índia, vai ser o mesmo no mundo todo, não muda. Porque se a gente pegar hoje, por exemplo, a língua de algum país, ela vai sofrer alteração em outro país. O que significa, uma palavra que significa uma coisa aqui, em outro país não significa a mesma coisa, tem uma pronúncia diferente. O latim não, o latim é uma língua morta, não se usa mais o latim. Então ela é uma língua que não vai ser alterada. Tá? A nossa espécie Homo sapiens, por exemplo, Homo sapiens aqui no Brasil, Homo sapiens nos Estados Unidos, Homo sapiens na Inglaterra, Homo sapiens no Canadá, Homo sapiens é Homo sapiens, não muda, ok? Uma outra coisa que tem que ser observada também, quando você encontra nos livros um nome científico de uma espécie, como é que eu entendo que aquilo ali é um nome científico? Tem algumas regrinhas. Primeira, como o nome científico é uma nomenclatura binominal, tem dois nomes, correto? O primeiro nome sempre vai ser escrito com a primeira letra maiúscula e o segundo com a letra minúscula. E esse nome científico ele tem que estar numa letra que seja num formato diferente das outras que estão no texto. Então, quando você pegar um livro, por exemplo, ele vai estar numa fonte Arial 12, o nome científico ele vai mudar, a fonte vai estar escrito de uma outra forma, tá? Não vai ser na mesma que está escrita. Justamente para identificar que aquilo ali é um nome científico, tá? Sem falar que ela tem que ser, num texto, por exemplo, ela tem que estar destacada, ou em negrito, ou em itálico, né? Aí, como eu falei, os 5 reinos, a gente tem os reinos Monera, que é o reino das bactérias. Então, ali a gente vai encontrar as bactérias. Toda bactéria, ela pertence ao reino Monera. No reino protista, a gente tem alguns protozoários e as algas azuis também. Aí você pergunta, as algas então não é um vegetal? Né? Na biologia, as algas elas estão incluídas no grupo protista porque elas não têm as características necessárias para que elas sejam colocadas no grupo dos vegetais, ok? Aí a gente tem o reino o reino fungi, que é o reino dos fungos, então cogumelos, né, bolores, tudo isso é fungo, então está incluído no reino fungi. O reino animalia, todos os animais. Então, nós, cachorro, gato, papagaio, girafa, elefante, rinoceronte, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, todos eles estão incluídos no grupo animalia. E o grupo plantae é o grupo das plantas, dos vegetais, né? Tudo que faz fotossíntese, ok? Bom, basicamente é o que a gente tem para falar sobre classificação dos seres vivos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para mim, ok? Beleza.